Olá, Ghost Lovers! Tudo bem com vocês? Gostaria de fazer uma pergunta a todos. Você acredita em fantasmas? E ainda outra. Você já viu algum fantasma ou alguma aparição sobrenatural? Talvez você diga que não, ou até mesmo que não acredita. Porém, todos nós, sem exceção, temos algum amigo, familiar, conhecido ou colega que já viu, sentiu ou teve algum contato sobrenatural, no qual não pode ser explicado pela ciência normal a qual conhecemos. Talvez alguém diga: será que essa pessoa não estava sonhando? Ou estava sob algum efeito de alguma droga ou de alguma planta alucinógena? A realidade é que essas pessoas a qual conhecemos juram que não, que eram reais as situações que elas passaram. Eu mesmo nunca vi, mas minha mãe já viu. Tenho algumas tias que já viram e conheço várias pessoas que já tiveram esse contato com o sobrenatural. A história de hoje é contada por Lee Prosser, dos Estados Unidos. E ele diz que tem um dom e vai nos contar algumas das experiências que teve com o sobrenatural. Eu percebi esse dom pela primeira vez quando era uma criança de 6 anos. Estava na casa vitoriana da irmã da minha avó, Firestone, em Springfield, no Missouri. Graças à minha natureza curiosa, acabei perambulando pela casa até chegar a uma parte dela que não era usada. Segui uma escada até um pequeno cômodo com uma porta aberta. Era um antigo banheiro. Encostado na parede havia um senhor de idade com um bigode enorme. Eu disse oi. Ele disse oi. Eu disse tchau e saí do banheiro, continuando minha exploração. Mais tarde, contei ao meu tio Willard o que acontecera, e ele disse que conhecia aquele homem e que ele era uma alma que visitava a casa. Olha, o tio já sabia que existia assombração na casa. Ele explicou tudo desta maneira. Existem dois mundos. Aquele em que você vive e o outro onde você não vive, mas com o qual você pode falar. É como ver um coelho entrando em sua toca e ficando escondido lá. Você o ouve e sabe que está lá, mas ele permanece sem ser visto até que esteja pronto para mostrar-se novamente. Nada que vem a você se perde e a memória da visita pode mudar com o tempo, mas o importante é que veio. Lembre-se disso ao deparar-se com essas coisas. Muitas vezes elas acontecem para ensinar algo ou mostrar-lhe um segredo. Eu já vi fantasmas e outras coisas também. Não há motivo para ter medo. Aproveite esses encontros. Aprenda com eles. É interessante essa analogia que o tio dele fez com um coelho que entra numa toca. Quando alguém olha a toca, apenas vê um buraco, não vê nada. Mas em algum dado momento, o coelho aparece e daqui a pouco desaparece. Significa que o coelho não existe? Não. Significa que você ainda não viu, ou talvez não tenha o dom para ver. Lembre-se que aqueles que já passaram para o outro mundo não têm mais o corpo físico, mas apenas o corpo astral. Então, com os olhos físicos, é difícil de ver. É necessário ter uma certa mediunidade ou um dom. Ele continua. Desse momento em diante, aceitei o fato de que fantasmas existem e que deveria tentar ser amigável e pacífico ao encontrá-los. Lembro-me de 3 fantasmas de nativos americanos na terra de minha avó, Firestone. Colonizado por um fazendeiro alemão chamado Rolf, no início da década de 1850, houve uma época em que havia uma cabana nos fundos da propriedade, do lado direito. Até hoje, pode-se ver as marcas das rodas de carroça que ia até ela. Próximo de onde ficava a cabana, eu vi um nativo americano, mais velho. Um mais moço e uma jovem mulher nativa americana. Eram 3.
Tinha um cabelo escuro e talvez o homem mais velho fosse o pai. A mulher índia, com olhos brilhantes, acenou para mim e eu acenei de volta. Então, todos os três moveram-se na minha direção e eu caminhei até eles. Eles estavam apontando o chão, sorriam e desapareciam quando estava quase alcançando-os. Não vi nada no chão. Talvez fosse alguma coisa enterrada que queriam que eu visse. Em todos os encontros que já tive, há a sensação de uma presença ou algo assim antes de ouvir alguma coisa. Quando isso ocorre, há uma agradável sensação de formigamento que começa em minha testa, onde o terceiro olho está localizado e que se espalha por minha pele. Ele aqui usou o termo terceiro olho, né? Aquilo que seria chamada glândula pineal. E é dela que é possível o desenvolvimento para poder ver o outro mundo. Minha pele formiga até que o contato é quebrado e o fantasma parte. Muitas vezes me perguntei se nas muitas teorias sobre os mortos e fantasmas, eles veem os vivos como aparições fantasmagóricas, um encostar de uma dimensão na outra. E quem é mais real? O vivo que vê o morto ou o morto vendo o vivo? Isso importa? Não, o que importa é que o contato foi feito. Interessante esse raciocínio, né? Então, nós, como vivos, a maioria das vezes não acreditamos que os mortos podem ter algo que tenha sobrevivido à morte, como a sua alma, como seu corpo astral. Mas para eles, será que nós somos vistos como aparições também? Muitos vivem do lado de lá como se ainda estivessem aqui na Terra, nas mesmas coisas que faziam, e muitos nem se dão conta de que morreram. Em Missouri, ele continua, eu vi um homem negro sentado sob uma ponte pescando, e ele acenou para mim. Eu acenei de volta. As pessoas que estavam comigo perguntaram-me para quem eu acenava, e eu lhes contei. Todos riram, achando que eu estava brincando, pois não havia ninguém visível sob a ponte. Eu sei o que vira. Outro incidente em Missouri envolveu a exploração das ruínas de uma casa vitoriana de 2 andares e o encontro com o fantasma de uma mulher com um longo vestido vermelho que descia um lance de escada quebrado e desapareceu na minha frente, como se uma porta tivesse se aberto e a mulher tivesse passado por ela. Quando vivi em Salem, no Oregon, ficava em um quarto com vista no andar de cima de uma casa vitoriana de 3 andares. Eu estava nele quando me encontrei com um jovem loiro vestido com um terno azul dos anos 30, na cabeceira das escadas que levavam ao meu quarto alugado. Note que interessante, ele se encontrou com um fantasma, de um jovem loiro vestido com um terno azul. Isso aconteceu 2 vezes, e na primeira vez perguntei se ele estava procurando alguém. Ele sorria, balançava a cabeça afirmativamente e voltava pelas escadas. A segunda vez que isso aconteceu, eu o segui e o vi descer as escadas como se fosse abraçar alguém amado e desaparecer. Discretamente fiz umas perguntas e o inquilino mais velho que morava no térreo me contou que o casal que um dia fora dono da casa tivera um filho morto na Segunda Guerra Mundial, mas não soube dizer que fim levar os antigos donos. Nunca mais viu o jovem loiro. Então as pessoas que moravam naquela casa antigamente, esse casal, tinham um filho e o filho morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha voltado para aquele lugar para encontrar os pais. Então, há muito mais coisas que acontecem e a gente não faz ideia. Em Brody, na Califórnia, uma cidade fantasma preservada nas montanhas, eu vi uma jovem mulher ruiva com um vestido de algodão branco. Era bonita, mas triste e solitária. Ela estava em um dos prédios em que tinha caixões e eu a notei no mesmo instante em que ela me notou. Eu quis tocá-la, mas sabia que não poderia. Havia algo de maravilhosamente sensual nela. Ela sentiu minha curiosidade sobre ela e ergueu sua mão com longos dedos para mim e sorriu. Ela acenou para mim, chamando-me para mostrar quem estava, para mostrar-me alguma coisa, mas eu não tinha certeza do que queria. As pessoas com quem estava juntaram-se a mim, então eu segui adiante, e ela me seguiu por um tempo antes de voltar para o edifício, atravessar uma parede, andando
e desapareceram. Muito mais tarde, quando as fotos foram reveladas, a foto saiu perfeita, mas ela não estava lá, apenas o prédio e os caixões. Às vezes penso que seria legal voltar para essa cidade fantasma e descobrir o que ela queria partilhar comigo. Outra memória desta pessoa, com um encontro com o sobrenatural, é registrada a seguir. Andando por uma calçada em Santa Monica Canyon, na Califórnia, em 1969, um senhor de idade se aproximou de mim, atravessou, andando, o casal que estava atrás de mim e desapareceu. Note, o fantasma atravessou o casal que vinha andando. Foi a primeira vez que vi isso acontecer e foi uma sensação estranha. Perguntei ao casal se sentiram alguma coisa e eles disseram que sentiram uma corrente elétrica, o que foi o mesmo que eu senti. Continuei andando, curioso sobre o que outros segredos o Santa Monica Canyon tinha guardado para mim. Encontrei o fantasma de uma mulher alta, de idade, andando pela praia em Santa Mônica, mas ela foi até o mar e desapareceu. Ela tinha um sorriso muito triste. Muitas vezes esses fantasmas vivem num eterno looping, talvez da morte triste que passaram ou de algum assassinato. E não necessariamente são fantasmas ruins, são simplesmente pessoas que partiram para o outro lado e não compreenderam o que aconteceu com elas. Por isso, é importante o trabalho de pessoas que vivem a espiritualidade ou a mediunidade para que possam ajudá-las a conduzir até este outro lado. Um desses trabalhos é feito por uma técnica chamada de apometria, que tem o costume, a orientação de ajudar na passagem desses espíritos. Quando minha avó, Art Firestone, morreu no Missouri às 3h27 da manhã, em 31 de outubro de 71, ela estava comigo momentos depois, mesmo estando eu na Califórnia na hora. Como nas viagens astrais, os mortos podem estar onde quiserem instantaneamente. Nós conversamos. Quando meu tio morreu em 28 de agosto de 79, ele estava comigo em menos de um dia. Nós também conversamos. Foi agradável estar com eles. Certa vez, quando estava numa rua em Lincoln, no Novo México, vi 2 cowboys montados em cavalos se aproximarem de mim. Atravessaram-me e então desapareceram 3 metros depois, mas não antes de um deles, um homem grande com casaco e chapéu marrom, se virar e me cumprimentar com um toque em seu chapéu, um sorriso e um aceno de cabeça. Eu senti uma afeição duradoura para com essa cidade. Tenho certeza de que os fantasmas do passado andam e cavalgam por Lincoln, no Novo México, dia e noite. Agora eu moro no sudoeste dos Estados Unidos. Nos fundos da minha casa, próximo do estúdio onde pinto e escrevo, uma pequena garotinha loira de uns 10 anos de idade, vestida com um vestido de verão da época do rei Eduardo da Inglaterra, esvoaçante e rosa com fitas brancas, aparece e sorri para mim. Quando a via parada lá, tentava ir em sua direção para fazer contato, mas ela sempre sorri, acena e desaparece. Espero ter outra oportunidade de fazer contato com ela e entender por que está lá. Ela é um fantasma de uma criança muito adorável e agradável. Essas são algumas das minhas recordações relacionadas a fantasmas. Houve outros encontros, cada vez uma situação diferente, mas sempre amigável. Eu acho que todas as pessoas têm esse dom que eu tenho. Ou ele está adormecido e não está sendo utilizado, ou está desperto e sendo utilizado ao máximo. Estar em contato com os mortos e fantasmas é tão antigo como o próprio tempo. Meu dom às vezes está lá, às vezes não, mas eu sou agradecido por essa habilidade do dom com o qual fui abençoado. Às vezes eu sinto uma presença, mas não vejo nada. Outras vezes eu encontro essa presença. E você, estaria disposto a ter um contato, talvez com um familiar seu que já partiu, ou algum amigo? Independente disso, tenha sempre muito carinho por aqueles que já partiram e principalmente respeito. Com certeza, do outro lado de lá, eles também lembram e gostam muito de você. Até mais, Ghost Lovers!